Eis aqui, não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por gentileza, se você puder voltar para o livro de Mateus, que se você está em Coríntios é só voltar um pouco, vai ser fácil achar Mateus. Gostaria que você fosse comigo para o capítulo 12 de Mateus. Vamos ler a partir do versículo 43. Mateus capítulo 12, verso 43 diz: Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Esse texto não é muito agradável de ler essas palavras, por isso eu quero repetir mais uma vez o texto que eu li antes, que é 1 Coríntios 3, 16, que diz: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Alguém diz antes de sentar: o Espírito Santo mora em mim. De mãos erguidas para o Senhor, se você puder dizer: Senhor, eu recebo a tua palavra nessa manhã. O alimento que o Senhor traz, nós o recebemos, e eu tomo autoridade contra toda a resistência do inimigo para roubar. Sabe aqueles demônios que roubam a palavra? Estão amarrados agora, todos amarrados pelos anjos do Senhor, para não roubar absolutamente nenhuma vírgula da palavra eterna que será falada nessa manhã. Eu proclamo os ouvidos agora ungidos pelo Espírito, eu proclamo os sentidos debaixo do domínio do Espírito Santo e tomo autoridade sobre este lugar, e declaro que os anjos do Senhor têm liberdade para se mover, e o Espírito Santo domina essa atmosfera, domina as mentes, e o pregador também, porque nesse momento é tudo do Espírito Santo. Nós recebemos agora a ministração do Espírito Santo. Fala conosco em nome de Jesus. A igreja pode sentar, dizendo graças a Deus. Estava em oração quando o Senhor compartilhou comigo essa verdade que eu quero compartilhar nessa manhã. E o título que me veio no momento em que eu estava orando é Criaturas Ocas, ou Criaturas Vazias por dentro. Foi essa a visão que o Espírito Santo falou comigo ao falar sobre nós, os seres humanos, e o mundo espiritual. Eu gostaria de chamar a atenção da igreja nessa manhã para o que significa o ser humano no mundo espiritual. Qual a razão? Porque a minha pergunta para Deus era essa: por que nós estamos lidando? Por que toda vez que a gente tem que lidar com o ser humano, e a gente tem que lidar pela melhora da vida dele, a gente tem que lidar pela cura, a gente tem que lidar pela salvação dessa pessoa, a gente tem que lidar pela libertação da mente dessa pessoa, a gente tem que lidar pela cura das enfermidades, e a gente tem que lidar por todo tipo de libertação? Porque que toda vez que a gente vai orar para melhorar a vida de alguém, que a gente vai orar para Deus mudar a vida de alguém, a gente é obrigado a enfrentar os demônios. A minha pergunta para o Senhor foi: por que toda vez que o Senhor quer fazer uma obra no ser humano, o Senhor tem que enfrentar os espíritos? Porque é que os espíritos estão tão presentes na vida do ser humano. Eu e a pastora aqui nessa igreja temos ministrado basicamente libertação, nada mais que libertação, e nós temos visto a vida das pessoas mudarem quando elas são libertas, quando elas são liberadas de espíritos que estavam prendendo áreas de suas vidas. E ao perguntar ao Senhor, porque nenhum de nós quer lidar com espíritos, nenhum pastor entra no ministério querendo lidar com espíritos. Aliás, a maioria dos pastores prefere trabalhar com outra área porque não quer mexer com isso, ou ignora essa área, ou faz de conta que ela não existe,
ou faz de conta que as pessoas não lidam com espíritos. Então, por essa ignorância, não estão lidando com a área espiritual das pessoas. E Deus então começou a falar comigo sobre o que é o ser humano. A resposta está em o que é o ser humano. E o ser humano não é nada mais do que um templo. O ser humano é um templo. E uma coisa interessante que Deus falou comigo, e Ele falou assim: veja que em nenhum lugar da minha palavra eu disse que o ser humano é uma vasilha. Eu não disse em nenhum lugar da minha palavra que o ser humano é um saco para você derramar alguma coisa dentro. O ser humano não é uma bacia. Não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que nós somos uma bacia. Não tem nenhum lugar dizendo que nós somos uma panela, por exemplo. Nenhum lugar diz que nós somos uma panela. É muito claro, quando a Bíblia se refere a nós, ela diz que nós somos o vaso. Ela diz que nós somos o vaso. Lá em Jeremias 18, o oleiro estava trabalhando no vaso. Nós sabemos que o vaso somos nós. Mas o vaso é para conter algo dentro. Mas se a Bíblia não usasse a terminologia templo, se ela usasse apenas dizer que o ser humano é um vaso, e que Deus quebra o vaso, e Deus refaz o vaso, e Deus limpa o vaso, e Deus enche o vaso, etc., nós poderíamos até pensar que o ser humano pode conter qualquer coisa. Pode conter qualquer coisa. Porque um vaso pode-se colocar água, pode-se colocar óleo, pode-se colocar arroz, pode-se colocar vários tipos de coisas diferentes. Um vaso pode conter apenas terra para plantar uma plantinha. Um vaso pode conter um precioso perfume, como um vaso de alabastro. E se a Bíblia tivesse ficado na questão do vaso, nós não entenderíamos por que nós temos que lidar com o mundo espiritual. Mas presta atenção. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, o Espírito Santo fala claramente que o homem, o ser humano, não é só um vaso. O ser humano é um templo. O ser humano é um templo. E preste atenção, eu queria perguntar para vocês, o que se coloca dentro? A Bíblia não diz que o ser humano é uma casa. Ela não diz, vocês são a casa. Embora que em 1 Pedro ele diz que nós somos feitos casa espiritual, etc., em Cristo, e que ele é a pedra principal. Mas a Bíblia, porque numa casa você pode colocar qualquer coisa. Uma casa não é um lugar santo. Uma casa não é um lugar de deuses. Uma casa as pessoas moram, você coloca sofá, geladeira, você tem comida, você tem cozinha, você tem banheiro. Num templo não tem nada disso. Presta atenção. Um templo é um lugar para conter espíritos. Um templo é um lugar, na verdade, para conter um espírito. Quando a Bíblia diz que vós sois o templo, ela já imediatamente diz que o Espírito de Deus habita em vós. O ser humano não é uma bacia, o ser humano não é uma panela, o ser humano não é um saco, o ser humano não é uma sacola, o ser humano não é um simples vaso. O ser humano é um templo. Alguém diz comigo, um templo. Preste atenção. Eu não sei, é difícil para você se olhar como um templo, mas você é um templo. Um templo significa uma edificação construída para conter uma divindade. É isso que é um templo. Se a Bíblia estivesse dizendo, é um alçapão, é um lugar para guardar coisas, para armazenar coisas. Você não é uma warehouse, ou um alçapão para guardar coisas. Você não é um armazém. A Bíblia não chama você de armazém. A Bíblia não diz que a igreja é um armazém, ela diz que é um templo. E se é um templo, nós fomos construídos para abrigar o mundo espiritual. E aqui está a questão que quando nós vamos lidar com a cura, com a salvação, com a libertação, temos que limpar o templo. E o templo não está cheio de comida, ou está cheio de sofá e cama, porque não é uma casa. O templo não está cheio de terra, ou disso, daquilo. O templo, se está cheio de espírito. Um templo é feito para ser ocupado por espírito.
E nós fomos criados para sermos ocupados pelo Espírito de Deus. Agora, quantos de nós é honesto o suficiente para entender que nem sempre o Espírito Santo de Deus está realmente ocupando esse tempo? Nós desejamos que o Espírito esteja lá, nós recebemos o Espírito quando nós aceitamos a Cristo, mas deixa-me dizer uma coisa, o Espírito Santo pode ser o residente numa casa, sem ser o presidente dela. Você pode morar dentro de uma casa sem ter direito de dar opinião, sem ter direito de mudar o sofá do lugar. Quem aqui já morou no quarto da casa de alguém? Quem aqui já alugou um quarto dentro de uma casa? Você não podia ir na cozinha a qualquer hora, você não podia fazer o que queria, porque a casa não é sua. Você pode alugar um quarto numa casa, mas não ser o dono dela. E muitas vezes o Espírito Santo pode estar dentro de alguém, e essa pessoa já tem a salvação, mas não significa que o Espírito Santo encheu todos os cômodos dessa casa. Lembrando do homem feito de 3 partes, 1 Tessalonicenses 5,16 fala que nós somos espírito, alma e corpo. E eu quero tirar uma dúvida já de início, de que no corpo do homem, o corpo não é pecador, o corpo é apenas a caixa que contém a alma e o espírito. A alma e o espírito são a parte espiritual. A alma sempre existiu. No momento que a criança é concebida no ventre, a alma já existe, o espírito já existe também. Só que a pessoa não crente, o espírito está morto. O espírito está morto. Então, por onde entram os demônios? Onde se alojam os demônios no ser humano? Porque quando ela vem para a salvação, os demônios têm que ser tirados. Tem um pregador que eu conheço, eu respeito muito. Como nós não sabemos tudo sobre o mundo espiritual, a gente respeita a opinião, e nem tudo a Bíblia diz, então a gente vai com calma nesse terreno. Mas ele prega que nem as pessoas não crentes recebem demônios no espírito delas. Se os demônios se abrigam num ser humano, eles se abrigam na alma, não no espírito delas. Porque o espírito é a parte divina, o espírito é a parte de Deus. E principalmente quando a pessoa recebe Jesus, que o espírito ressuscita, muito menos ainda, nenhum espírito maligno pode ser alojado no espírito humano. Porque o espírito que comunica com o espírito humano é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, na verdade, ele fala até com os não crentes. Ele fala ao espírito dos não crentes. Ele tenta acordar e despertar aquele espírito morto. Mas nós que recebemos Jesus, que o nosso espírito ressuscitou, nós temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Alguém diz graças a Deus por isso. Mais uma vez eu louvo a Deus pelo Espírito Santo dentro de mim. Eu quero que você saiba onde está o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo está no nosso espírito. No nosso espírito. Eu não tenho muito tempo, mas eu quero que você abra rapidinho no Evangelho de João. Eu quero mostrar para você o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de você. Evangelho de João, capítulo 14. Verso 17, diz a palavra de Deus, aliás o 16, João 14, 16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro ajudador, consolador, com letra maiúscula, para que fique convosco para sempre. Preste atenção, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. Veja, o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Alguém diz graças a Deus que eu conheço o Espírito Santo. E aqui diz, porque ele habita convosco. Alguém diz graças a Deus que o Espírito Santo habita comigo. E a terceira coisa que ele diz, e ele estará em vós. Alguém diz, eu dou graças que o Espírito Santo está em mim. Agora, onde que o Espírito Santo se aloja em nós? No nosso espírito. Agora, a nossa alma ainda tem muito espaço. Irmãos, eu não tenho palavras realmente
totais para explicar e para falar com todas as palavras da profundidade dessa mensagem. Porque houve um homem que Jesus foi libertar, e preste atenção, toda vez que Jesus se aproximou de alguém para mudar a vida de alguém, Jesus foi obrigado a lidar com os espíritos que estavam lá. Esse homem era o gadareno, ele tinha uma legião de demônios. E legião, para começar, eram 6.000. Agora você pode pensar, quão grande é o espaço que tem dentro de um ser humano para abrigar o mundo espiritual? Porque aquele homem tinha pelo menos uma legião. E nós sabemos que havia uma manada de porcos ao redor, e quando Jesus expulsou os demônios, porque a primeira coisa que Jesus faz quando chega numa pessoa é discernir os espíritos que estão agindo nela. Por isso Jesus expulsou tantos demônios. Eu quero mostrar uma coisa. Havia uma mulher que andava assim. Quem já ouviu o milagre da mulher encurvada? Ela era uma judia, ela era uma crente, na verdade, que ela frequentava a sinagoga, mas ela andava assim por 18 anos. Jesus, pela misericórdia de Deus, chegou no culto naquela manhã, e Jesus entrou na sinagoga. E alguém diz, glória a Deus. Sabe, porque foi o dia daquela mulher. Foi o dia da mulher encurvada. Jesus entrou na sinagoga. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A mulher estava na sinagoga. Jesus falou que tinha 18 anos que ela estava naquela enfermidade, que era um espírito de enfermidade. Muitas vezes nós queremos lidar com a enfermidade, mas não queremos lidar com o espírito que está por trás dela, porque nós não queremos reconhecer o mundo espiritual. Jesus não. Quando ele chega na situação, a primeira coisa que ele resolve, ou que ele enfrenta é, existe algo espiritual aí, eu quero solucionar isso agora. Jesus sabe que o homem é um templo, o homem não é uma sacola, o homem não é uma caixa, o ser humano não é uma bacia, o ser humano não é uma panela, o ser humano é um templo. E se é um templo, é um lugar de abrigar espíritos. E se não tiver possuído pelo Espírito de Deus, tem outra coisa lá dentro. E Jesus se aproxima daquela mulher, chama ela na verdade e diz, mulher, vem para o meio. E quando ela vem para o meio, Jesus repreende o espírito da enfermidade e ela volta a andar, porque o que mantinha ela curvada era um espírito que não permite as pessoas fazerem o que elas precisam fazer, são espíritos. O que não deixam as pessoas ter saúde são espíritos. O que não deixa as pessoas terem uma vida alegre são espíritos. E as pessoas precisam entender que elas são templo, elas não são sacola, elas não são saco. Se ela é templo, alguma coisa espiritual está morando nesse templo. E se Jesus não está enchendo esse templo, se ele não tomou todos os espaços, alguma área está presa, alguma área está sob o domínio do inimigo. E nessa manhã, eu mais uma vez chamo a sua atenção para o que Jesus chamou a minha atenção, para o mundo espiritual. Nós somos uma casa espiritual. E porque nós somos uma casa espiritual, nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Porque se você não for cheio do Espírito de Deus, algum outro espírito vai tomar algum quarto. Não, eu vou ficar só com esse quartinho aqui. Vou tomar só essa área aqui. Não, a sala é minha. Esse cômodo é do Espírito Santo, mas esses 3 quartos aqui são meus. Por que é que nós encontramos crentes que são crentes de verdade, são salvos e vão para o céu, mas tem áreas controladas pelo diabo? A vida sexual desse é controlada pelo inimigo. Não, esse aqui é a mente que é controlada. Os pensamentos, a imaginação, ele não consegue ter pensamentos puros. Esse aqui, os olhos, não consegue. Os olhos estão presos no mundo espiritual. Os olhos desse aqui tem espíritos prendendo os olhos. Não, esse aqui são os ouvidos. Os ouvidos ama coisas terríveis, ama músicas, ama situações. Esse aqui, os olhos gostam de coisas que desagradam, porque estão presos, estão no Espírito Santo, não tem o controle total daquela área, porque você é um templo. Alguém diz, por favor, mais uma vez, eu sou um templo. E toda vez que a gente vem para Jesus,
Ele quer limpar o templo. E foi a primeira coisa que Jesus fez quando entrou em Jerusalém. Limpou o templo. Limpou o templo. Ele quer tirar, Ele quer limpar, Ele quer encher esse templo do Espírito de Deus. Agora, uma coisa que nós percebemos na libertação é que os espíritos malignos, eles sempre querem voltar para a vida das pessoas. Sabe, em Mateus 12:43, como eu li nessa manhã, Jesus falou essas palavras, que quando o espírito imundo sai do homem, e mais uma vez, nós não vemos terra saindo do homem, nós não vemos água saindo do homem, nós não vemos óleo saindo do homem, nós não vemos farinha saindo do homem, porque o homem não é saco, o homem não é panela, o homem não é sacola, o homem é um templo espiritual, então nós vemos espíritos saindo do homem. E quando os espíritos saem do homem, o homem fica diferente. Porque na verdade, quem expulsa para fora os espíritos do homem é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Nós estamos aqui nessa manhã debaixo da influência do Espírito de Deus. Nós estamos aqui nessa manhã debaixo da cobertura do Espírito de Deus. Nós estamos aqui nessa manhã debaixo da unção do Espírito de Deus. Nós estamos aqui nessa manhã levantando as mãos e dizendo: Espírito me enche. Eu quero que cada pessoa que está me ouvindo nessa manhã, ao redor dessa mensagem, comece a falar: Espírito Santo, se tem algo aqui dentro que não é teu, se tem algo aqui dentro que não faz da tua presença, Espírito Santo, vai entrando dentro de mim, vai entrando dentro de mim. Eu estou aqui porque eu pertenço ao Espírito Santo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu sou um templo santo, consagrado. Agora, Espírito Santo, se eu tenho profanado o meu templo, se eu tenho profanado, alguém pode dizer ao Senhor: eu preciso pedir perdão por causa dos pecados no corpo, na mente, na alma, na boca. Se eu tenho profanado o templo e tenho entrado espíritos em mim, vai me limpando agora no sangue. Alguém começa a aplicar o sangue e dizer: Senhor, passa o sangue agora em algum cômodo que está ocupado por alguma coisa que não é do Senhor. Passa o sangue na mente, na imaginação, no meu coração. Se tem uma ira, se tem uma raiva, se tem uma impaciência, tudo isso são espíritos malignos. Se tem prostituição me testando, me tentando, pornografia, impureza, se tem desejos malignos em mim, Senhor, se a minha carne é mais forte do que eu e o diabo está ali, Senhor, vai me limpando no sangue. Alguém diz: limpa o templo nessa manhã, limpa o templo nessa manhã, limpa o templo, cura o templo, santifica o templo, porque eu preciso ser habitado pelo Espírito de Deus. Alguém diz: Espírito Santo, eu te desejo, eu te preciso, eu te careço nesta manhã, porque eu preciso que tu enchas a minha casa, que tu enchas todo o espaço. Não deixe nenhum espaço para os espíritos das trevas. Alguém consagra a sua vida ao Senhor enquanto eu prego essa mensagem. Alguém diz para Deus: dá-me o teu Espírito, dá-me o teu Espírito, dá-me o teu Espírito. Homens e mulheres de Deus que me ouvem nessa manhã, se você está lidando com dificuldade em alguma área, você está enfrentando um espírito. Homem e mulher de Deus nessa manhã, se você está lidando com dificuldade em alguma área, por favor, seja espiritual. Seja espiritual. Reconheça o mundo espiritual. Busque os nomes dos espíritos que estão atuando. Busque os nomes Deixa eu te falar o nome de um espírito que ninguém reconhece como demônio: desânimo. Ah, pastor, eu só estou desanimado. Porque na cabeça do crente, desânimo é apenas uma emoção, é apenas um sentimento. E desânimo é um espírito. Tristeza. Pastor, todo mundo fica triste, é verdade. Nem toda tristeza é espiritual. A tristeza geralmente ela não começa pelo espiritual. Ela sempre começa pelo natural. Você fica triste com a palavra que alguém falou e até agora não tem demônio. A tristeza é um sentimento normal. Só que atrás da tristeza vem um espírito olhando. Quanto tempo ele vai ficar triste? Será que ele recebeu a tristeza? Olha lá, ficou triste. Ih, abriu a porta para mim. Estou dentro, porque esse é um templo. E se o templo abriu a porta e abriu a porta para a tristeza, estou dentro. Ah, olha lá, é uma situação. Está com medo. Está ficando com... Será que ele vai abrir a porta do medo? E o medo já está olhando lá de fora. O medo é um espírito, mas o medo está procurando uma brecha. E aí a pessoa
abriu a porta e fala, eu tenho medo. E ela mesma fala, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de câncer, eu tenho medo porque na minha família eu tenho medo, meu pai morreu com 30 anos, eu tenho medo. E quando ela abre a boca e fala o espírito do medo, eu só estava esperando você falar, então eu estou dentro. E é assim que os espíritos invadem o nosso templo. Da mesma forma que o Espírito Santo entra em nós. Alguém me pergunta, como é que o Espírito Santo entra em nós então? Da mesma forma que os espíritos malignos entram. Como? Bom, entra pelas nossas atitudes, entra pelas nossas palavras, entra pelos que nós fazemos, entra pelo que nós permitimos em nós. Deixa eu te mostrar por onde o Espírito Santo entra em nós. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20. Deixa eu te mostrar por onde o Espírito Santo entra. Se alguém quer que o Espírito Santo entre, aqui está o caminho. Vamos lá, Efésios 5. Pastor Eli, você pode vir aqui ler? Efésios 5, 18 até o 20. Pode ler devagarinho, pastor, cada palavra, por gentileza. E não vos embriagueis com vinho. Quer dizer, antes do Espírito Santo entrar, já tem que tirar o vinho. Eita! Antes do Espírito Santo entrar, já tem que tirar o vinho. Em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Como é que o Espírito Santo entra em nós? Repete. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Vou pedir o pastor para repetir mais uma vez. Como é que o Espírito Santo entra em nós? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Agora, antes do pastor continuar lendo, o que nós temos falado? Como é a conversa? Como que são as palavras? Qual é a atmosfera criada pelas nossas palavras? Continua, pastor. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quem já experimentou isso? Quem já experimentou isso? O crente que experimenta cantar, lavando a louça e cantando, dirigindo o carro e cantando, passando a vassoura e cantando. Se você quiser que o Espírito Santo comece a vir e se aproximar, abre a boca e começa a cantar. Irmão, não tem nada mais poderoso, sabe? Não tem nada mais poderoso. Não precisa de guitarra para te acompanhar, não precisa de piano para te acompanhar, não precisa de playback para te acompanhar. Você está dentro do banheiro, lavando as mãos e dizendo, oh, aleluia. Ei, aleluia, oh, aleluia. E lá no céu o som chega e o Espírito Santo fica procurando esse som, assim como os demônios ficam procurando o som da reclamação, o som da ingratidão, o som da tristeza. Eles ficam procurando o som da reclamação na boca do crente. O Espírito Santo, na hora que ele encontra o louvor, ele fala, é aqui a minha porta, é aqui o meu lugar, esse templo eu vou encher ele, porque alguém está cantando, alguém está orando, alguém está buscando a minha presença. Continua, pastor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Oh, meu Deus do céu, outro jeito do Espírito Santo entrar, outro jeito do Espírito Santo entrar. Oh, mas o negócio está ruim, oh, mas o dia está frio, oh, mas não sei o que. O Espírito Santo está longe, longe, os demônios é mesmo, está frio mesmo, deixa eu entrar aí. Você está reclamando do frio? Deixa eu entrar aí dentro. Você não gosta de frio não? Você não gosta da América não? Deixa eu entrar aí dentro. E a neve está vindo? Oh, neve ruim, oh, coisa ruim é neve, oh, não sei o que, oh, não sei o que. Então deixa eu entrar aí, deixa eu dizer uma coisa para você, o som da nossa boca atrai o mundo espiritual. É com neve, é com frio, é com chuva que eu quero agradecer a Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo entre na minha vida. Thanksgiving é apenas uma oportunidade para o Espírito Santo encher essa igreja. O Espírito Santo quer encher essa igreja dele. Venha para o culto, venha adorar, venha dar graças. Irmão, eu tenho uma prática que é uma coisa natural. Nós temos estacionamento lá em casa, que eu estaciono o carro, tem 4 parkings assim, e aí 2 são nossos, a gente estaciona o carro, e aí a gente tem que andar e subir aquela escada para chegar na nossa porta. E é uma prática natural para mim, é natural, não preciso orar para fazer isso. Eu estou descendo o meu carro, abrindo a porta e descendo. Eu bato a porta do meu carro atrás de mim e saio, Jesus, obrigado.
Jesus, obrigado. Jesus, obrigado, acabou mais um dia, acabei de chegar em casa de novo, estou voltando para minha esposa, estou voltando para os meus filhos. Jesus, obrigado, eu estou cansado de subir aquelas escadas dando graças, adorando o Senhor pelas bênçãos de mais um dia. Eu quero perguntar se você faz isso, porque Deus quer nos encher do Espírito Santo, nós somos templo. Aleluias. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Pastor Eli, agora você fecha a sua Bíblia e desce aqui, porque o negócio vai pegar agora. Porque é o seguinte, se for para parar de reclamar, eu até já parei, eu estou até adorando a Deus, mas não vem me dar ordem não, tá? Não me manda fazer nada não, porque eu não me submeto. Quem não se submete não é cheio do Espírito Santo. Porque uma das formas do Espírito entrar no templo, vocês pensam que a Bíblia diz assim, aquele que se humilhar será exaltado. Como é que você acha que Deus exalta alguém que se humilha? É porque na hora que alguém se abaixa, o Espírito Santo entra. Na hora que alguém se abaixa, o Espírito Santo entra. Na hora que um pai ensine os filhos a ser os filhos ser cheios do Espírito Santo, é na hora que o pai dá uma ordem, o filho, em vez de dizer, não vou fazer, ele, sim, papai. Isso é ser cheio do Espírito. Tem pré-adolescentes aqui. Tem crianças aqui. Você quer ser cheio do Espírito? Não importa o que o pai falou. Ah, mas eu não quero. Perdeu o Espírito Santo. Ah, mas eu não vou. Perdeu o Espírito Santo. Oh, e as esposas? E as esposas? Ah, não vou fazer isso não. Se vira. Não se submete não. Perdeu o Espírito Santo. Perdeu o Espírito Santo. E o obreiro? O pastor pediu. O pastor está chegando demais na minha bebê. Pastor, só sabe mandar em mim. Só sabe mandar. Perdeu o Espírito Santo. Porque uma das formas de ser cheio do Espírito Santo é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Obrigado, pastor. Vou pegar a sua Bíblia. Alguém diz, eu sou um templo. E essa semana, o mundo espiritual vai querer entrar em mim. E eu falei mundo espiritual por quê? Porque não é só o Espírito Santo que vai querer entrar. O que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,8? Vigiai e orai. Porque o vosso adversário, o inimigo, anda em derredor, rosnando como leão, buscando o quê? Uma brecha para entrar. Alguém estenda as mãos onde você está nesse lugar. Estenda as mãos. Diga comigo, Senhor, eu tenho poder nessas mãos de abrir a porta para demônios ou anjos. Use essas mãos para fechar as portas para os espíritos malignos na minha vida e abrir essas portas para o Espírito de Deus. Alguém começa a orar pelas tuas mãos aí nesse momento e começa a dizer, Senhor, eu tenho mais uma semana para viver. Se o Senhor me der mais uma semana para viver. Se o Senhor me der esse Thanksgiving até o dia 30 de novembro, que é domingo, que é sábado que vem. Senhor, eu quero abrir a porta no mundo espiritual. Eu sou um templo. Eu sou um templo. Eu sou um templo aberto. Eu não sou um templo fechado. Eu sou um templo. E eu preciso que o Espírito Santo entre em mim essa semana. Alguém diz, eu preciso que o Espírito Santo entre em mim. Espírito Santo, eu preciso que você entre. Eu preciso que você venha. 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 Eu preciso que você me encha. Eu sou um templo, eu não sou nada mais do que uma casa espiritual, que o mundo espiritual vai procurar encher esta semana. Alguém diz, eu sou um templo, eu sou um templo, eu sou um templo, eu sou um templo, por favor, olhe para mim, vou continuar, mas já vou terminar, olhe para mim rapidamente. Quando você senta naquela cadeira, e eu espero que você faça isso, porque se você é crente e não faz isso, você está falhando. Quando você senta naquela cadeira e diz, Senhor, esse momento agora é o momento que eu vou ler a tua palavra. Senhor, esse momento agora não é do meu celular, não é da minha esposa, esse momento não é de ninguém, Senhor. A porta está fechada e esse momento eu vou ler a tua palavra. Pode ser dentro do carro,
Pode ser antes de sair de casa. Senhor, nesse momento eu vou ler a tua palavra. Senhor, hoje eu vou ler. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou ler 4 páginas. Se tiver 3 capítulos nessas 4 páginas aqui, é o que eu vou ler. Eu começo a ler. Quando você está lendo a palavra de Deus, que esse livro vivo está aberto diante de você, você está sendo cheio do Espírito Santo. Eu não tenho tempo para pregar tudo que está no meu espírito nessa manhã. Mas por que os demônios entram nos crentes? Por que a gente tem que expulsar espíritos? É porque tem lugar vazio para eles. E não é só por isso. É porque o espírito da pessoa é tão fraco que ela não tem poder para expulsar, para rejeitar, para renunciar. Você sabia que tem espírito de crente que não recebe influência maligna? Não recebe. Não aceita. Porque o espírito dele é tão violento, o espírito dele é tão guerreiro, o espírito dele é tão forte, o espírito dele está tão alimentado, que qualquer aproximação ou tentativa é encontrada com murro. Olha o soco no diabo. Olha o murro na cara dele. Aqui não. Aqui não. Você está pensando o quê? Depressão? Aqui não. Nem vem. Enfermidade, mas não vai me pegar. Gripe, você vai pegar outro. Eu não. Não sei o quê, resfriado, não sei o quê. Sabe quando o espírito da pessoa é forte? Sabe quando o espírito da pessoa é gigante? Sabe quando o espírito da pessoa bebeu do espírito, está cheio. O espírito do homem, quando ele está cheio, ele não aceita influência satânica. Mas o problema é que as pessoas estão tão fracas. É tão pouco tempo com Deus, é tão pouco tempo com a palavra, é tão pouco tempo de oração, que a tristeza vem e ele leva. O cansaço, tem um espírito por aí muito comum, tem um espírito muito popular chamado cansaço. É um espírito muito popular. As pessoas, não, mas eu estou cansado porque eu trabalhei muito. Já é isso mesmo. Fala que é porque eu quero entrar. Eu estou cansado porque eu não dormi direito. Fala que é porque eu quero entrar. Tem um espírito aí chamado cansaço. Sabe por que as pessoas se entregam nas mãos do cansaço? Porque não tem vida. Não tem poder no espírito. Como eu não tenho tempo para pregar tudo que está no meu espírito, eu vou fazer apenas mais uma ilustração aqui. Eu quero que você imagine que esse copinho de água na minha mão não é nada mais do que o alimento mais poderoso que Deus proveu para nós, o corpo de Jesus. E que este vidrinho de óleo na minha mão é nada mais do que o cálice do sangue do Senhor. Mas vou trocar, vou fazer aquele corpo e esse aqui o cálice. Não tem poder maior na vida de um cristão do que comer da mesa do Senhor. O crente que come da mesa do Senhor, e deixa eu te falar uma coisa, eu quero quebrar um paradigma nessa igreja. Antes de quebrar o paradigma, eu quero perguntar, tem algum crente nesse lugar, dessa manhã, que quer realmente ser forte? Levanta a mão ainda não. Que quer realmente ser forte o suficiente, poderoso o suficiente, para não precisar que ninguém precise orar por libertação na vida dele, porque o espírito dele é tão robusto, o espírito dele é tão autoritário, o espírito dele é tão grande no mundo espiritual, que o demônio passa de longe. Nesse aí eu não chego perto, porque eu vou perder meu tempo com esse gigante. Eu não vou perder meu tempo com esse gigante espiritual. Tem alguém aqui, tem pelo menos um crente aqui, que quer realmente ser esse gigante espiritual? Então eu vou te dar um conselho. Para de tomar a Santa Ceia uma vez por mês. Para de tomar a Santa Ceia uma vez por mês. E começa a tomar a Santa Ceia em casa. Começa a tomar a Santa Ceia em casa. Começa a juntar a tua família ou faz isso sozinho, no teu momento de oração. Santa Ceia não é monopólio da igreja. Santa Ceia não é monopólio de pastor. Santa Ceia é a provisão de Deus para quem é fraco. Isso é para mim.
Santa Ceia é a provisão de Deus para quem quer vencer depressão, então é para mim. Santa Ceia é a provisão de Deus para quem quer vencer o pecado, então é para mim. Santa Ceia é o alimento mais poderoso que um crente pode tomar para vencer o seu pecado, vencer sua carne, vencer os demônios. E quando você está segurando o cálice da mesa do Senhor e o pão do corpo do Senhor na sua mão, dentro da sua casa, e clamando a Deus e dizendo: Senhor, eis aqui um pecador, mas é um pecador que está do outro lado do sangue, é um pecador que está trazendo o sangue do Senhor, que está trazendo o corpo do Senhor, que está dizendo: por estes elementos, por esta mesa, eu tenho vitória, por este alimento, eu sou vencedor, por este alimento, eu quero força no meu espírito. Quando você faz isso, você se torna um gigante espiritual. Geralmente as igrejas celebram a ceia uma vez por mês, 12 vezes por ano. Se o crente não faltar ao culto de ceia, se ele for fiel, porque é raro encontrar, se ele for fiel, ele toma a Santa Ceia 12 vezes por ano. Pelos últimos 3 anos, eu tenho tomado a Santa Ceia mais de 100 vezes por ano. Você olha para mim aqui, você vê toda essa graça, toda essa autoridade, ou você vê toda essa força, você vê a ausência de tristeza, ou você vê essa transformação. Eu como, eu me alimento. Eu me alimento da mesa do Senhor. Todo jejum que eu faço, eu entrego com a Santa Ceia. Porque eu chego diante de Deus e falo: a sua provisão para mim é o seu corpo e o seu sangue. E eu vim tomar mais uma vez. E quer saber? Quando eu cheguei aqui nessa manhã, antes do culto, eu tomei a ceia. Ah, mas hoje não é o dia da ceia da igreja. Eu falei: mas para mim é. Para mim é. Para mim era o dia da ceia. E quer saber? Amanhã, quando eu estiver orando lá em casa, vai ser o dia da Santa Ceia de novo. Porque essa semana eu tomei a Santa Ceia todo dia. Desde segunda-feira que eu tomo a ceia lá em casa esta semana. E eu não estou em jejum. Eu estou tomando a ceia. E eu estava meio desanimado. Eu estava sentindo que o trabalho da igreja estava me cansando de novo. Eu estava sentindo que algum desânimo estava querendo se instalar. E o Espírito Santo falou para mim: você sabe onde comer, não é? Você sabe onde se alimentar, não é? Corre para a mesa do Senhor. E olha aqui, nenhum espírito maligno pode ousar se aproximar, porque tem sangue e corpo, tem poder na minha vida. Alguém fica de pé nesse lugar, por favor. Quem quer ser forte em Deus, vem ao altar nessa manhã. Quem quer ser cheio do Espírito de Deus, vem ao altar nessa manhã. Esse é o momento da oração, esse é o momento da ministração, esse é o momento de receber algo de Deus. Esse é o momento que você vai dizer: Espírito Santo, eu te preciso, eu te preciso. Só amanhã. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Toma teu vento aqui. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Põe a mão no peito e declare para o Senhor: essa casa é sua. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, mais uma vez nessa manhã. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, mais uma vez esta casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, a última vez. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Senhor, apareça e o seu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o seu nome cresça.
Alguém diz: tira de mim, Senhor, tudo que não é teu nessa manhã. Nos esvaziamos nessa manhã. Por um minutinho, diga: Senhor, tira de mim.